Dando sequência a essas apresentações, agora eu chamo o colega Sérgio Castro, que vai falar de incidências de praga de solo na cultura da cana-de-açúcar em função de cenários de recolhimento de palha. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de dar 2 agradecimentos. O primeiro ao Projeto Sucre e ao CTBE, pois dentro do meu trabalho aqui há 4 anos, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar em nome do projeto. E isso muito me honra e me deixa muito motivado nesse momento. E o segundo, quem me conhece um pouco sabe que a minha trajetória científica é baseada na nutrição de planta e no manejo da cana-de-açúcar. Então podem pensar, poxa, o Sérgio falar de pragas, aí é uma qualidade do projeto. Eu tive a oportunidade de aprofundar nesse tema, junto com a pesquisadora Leila Lucide Nardo Miranda, a qual foi consultora dessa parte, e hoje eu trago o resultado de um trabalho com mais de 150 horas entre avaliação de campo, estudos, seminários, participação em conferências, cursos. Então, eu agradeço essa oportunidade de poder estar aprendendo com o projeto e hoje tentando trazer uma informação de um assunto que é tão preocupante, que é o potencial e a existência dessas pragas em cenário de remoção. Hoje nós temos cerca de 30 pragas na cultura da cana-de-açúcar, considerando pragas de solo, amarelo, e pragas da parte aérea, branca. E nós vamos dar foco a 2, cigarrinha das raízes e esfenóforo. E por que dentre essas 30 pragas nós escolhemos essas 2? Pois, aonde se cultiva cana na região centro-sul do Brasil, ocorre a presença da cigarrinha e do esfenóforo. Ok, se existe a praga, qual que é o potencial dessa praga? Como que está o cenário? Eu fiz uma compilação dos dados apresentado nos últimos 2 eventos de praga no setor, no qual notem que, em 2 anos, praticamente dobrou a área de ocorrência da cigarrinha das raízes e aumentou em 4 vezes a área de ocorrência de esfenóforo. E isso traz um prejuízo de 4,2 bilhões de reais no setor em relação à presença da cigarrinha e 2,1 bilhões de reais em relação a esfenóforo. Ok, está todo mundo meio com fome, já quase 1h da tarde. O que é importante nós guardarmos? Esses 2 números. Se contabilizarmos o custo do controle mediante a presença da praga, mas o quanto você perde de produtividade em relação à presença de ambos, o setor despende R$ 600 por hectare ano em relação à cigarrinha e cerca de R$ 1.000 hectare ano pela presença do esfenóforo. E aí nós temos que contextualizar esse cenário das pragas. Primeiro, na cana queimada, o fogo era o método de controle, porque ele fazia asepsia. Então, eu considero que, no manejo da cana queimada, nós conseguimos lidar bem com essas pragas. Já quando nós entramos na cana crua, há casos de relatos do sucesso, onde os métodos de controle foram bem com sucesso, e outros com fracasso, onde a praga não foi controlada. Mas, dentro do projeto, e quando nós vamos alerar ou recolher a palha, remover parte desse material do solo? Como será que fica a incidência e o manejo dessas pragas? Além de que, nós temos o seguinte: nas áreas tradicionais de recolhimento, após você recolher a palha, é heterogênea a distribuição dessa palha no canavial. Ou seja, você tem área com 0, área com 15, 10, área com 5. Ou seja, nós estamos trabalhando num cenário heterogêneo com 2 pragas de grande potencial. Aliado a isso, nós não podemos esquecer que a eficiência do controle químico varia de 30% a 40% na média. E se a usina conseguir 70% de eficiência de controle, nota 10. Ou seja, são valores baixos. E nós temos 3 perguntas principais a responder hoje aqui. A presença da palha aumenta a população da praga? A remoção de palha pode ser uma alternativa de controle? Há necessidade de adaptar os métodos de controle para as áreas com remoção de palha? É isso que nós vamos estar agora comentando com vocês. Onde nós trabalhamos? A Karina fez esse mapa, onde é possível a gente visualizar os 6 campos experimentais. 3 campos, solo de textura argilosa, azul.
3 campos, solo de textura arenosa, vermelho. E trabalhamos com época de colheita, quadradinho, início de safra, bolinha, fim de safra. Ou seja, todos os cenários possíveis ao longo da safra no centro-sul do Brasil foram representados aqui. Metodologia. Usamos a metodologia que está na literatura. Cigarrinha, avaliada principalmente na primavera e verão, fim da primavera e verão, durante 2 anos. A metodologia proposta para Leila, em 1 metro da parcela você tira a palha e avalia a presença da ninfa e do inseto adulto. E disfenófilo é o oposto. A praga ocorre mais no outono e inverno. Então, nós fizemos as avaliações de maio até agosto, por 2 safras também, e a metodologia também o que está na literatura. Você escolhe ao acaso uma soqueira, arranca essa soqueira e avalia em cada colmo a presença ou não do adulto ou da larva de esfenóforo. Começando então pelos resultados. Vamos na cigarrinha, primeiramente. O que nós temos? O pico populacional. Veja que em solo argiloso, independentemente da fração de palha, no verão, de dezembro a fevereiro, é quando nós temos um pico da população, que chega até 8, 10 insetos por metro. Mas olha que interessante que o pico no solo arenoso também ocorre na mesma época, mas numa amplitude muito menor, 3 a 4 insetos por metro. Ou seja, solos argilosos, a população é 2 vezes e meia a mais do que em solo arenoso. Do modo geral, compilando os dados primeiramente daquelas 6 áreas, o que nós temos? O que a literatura nos diz. Aumentou a quantidade de palha, aumenta a incidência da cigarrinha das raízes. Mas esse gráfico é muito rico e nós precisamos explorar 2 aspectos. O primeiro, comparar as extremidades. Remoção total e não remoção. Ok, obviamente, removi tudo, 1 inseto por metro. Não removi 3 insetos por metro. Ou seja, toda a palha aumenta o potencial de infestação. Mas importante é aqui. Ao remover toda a palha, você tem um índice populacional do que te obriga a realizar um método de controle, seja químico ou biológico. Então, tirei toda a palha, eu vou ter problema com a cigarrinha? Vai. Você vai precisar fazer medida de controle? Terá. E por que disso? Pois nós temos que pensar que, no passado, a remoção total era pelo fogo. Já agora, nós temos o quê? Nossa remoção total foi sem fogo. Nós fomos manualmente e retiramos tudo isso, a palha do local. Então, temos que se atentar a esse aspecto. E um outro aspecto em relação à não remoção. Uma coisa é você não remover e deixar a palha homogênea após a colheita. Outra coisa é você retirar a palha e deixar ela na entrelinha, ou fazer o aleiramento, descobrir a soqueira em regiões onde tem problema de brotação, como foi dito. Um outro aspecto a nos considerar é o quê? Taxas de remoção. Se nós trabalharmos alta ou baixa taxa de remoção, a população da cigarrinha vai alterar, cerca de 41%. Mas em ambos os casos, é necessário continuar tendo um monitoramento e uma decisão de qual medida de controle ser realizada. Além de que, uma coisa é você espalhar 10 toneladas, 5 toneladas, de forma homogênea. Nós fazíamos isso manualmente. Mas, na prática, isso está de forma heterogênea. Então, esse é um problema a mais que se deve se considerar. Vamos analisar agora cigarrinha, época de colheita e por textura de solo. Primeiro, início de safra verde, fim de safra roxinho. O aumento da palha aumenta a incidência da cigarrinha. Todavia, a média, considerando todas as frações de palha, não se alterou. Ou seja, ela ocorre tanto em canavial de início como em canavial de final de safra. Já como nós avaliamos no solo argiloso ou arenoso, note que no solo arenoso vermelho, o aumento da fração de palha manteve-se constante a população. Já no solo argiloso, aumentou a palha, houve um efeito linear, crescente. A população aumentou de modo que, na média, 3 insetos por metro na área argilosa e 1 inseto por metro na área arenosa. Então, o que nós podemos concluir da cigarrinha nesse momento?
Solos argilosos, mais atenção em relação aos solos arenosos. Época de colheita, nos nossos trabalhos não se influenciou, mas na literatura mostra que épocas de final de safra, o dano pode ser mais significativo em função do estágio da cultura, se coincidir com o verão, quando a cana está brotando, em relação à época colhida no início de safra. Falando sobre esfenóforo agora, vamos comentar de esfenóforo. Esse gráfico é grande, mas vamos com calma que a gente entende. Aqui nós temos a população de esfenóforo, quantos insetos por metro localizados nos nossos pontos amostrais, média. E aqui nós temos o dano causado pela soqueira. Notem que a população, de acordo com a fração de palha, não se alterou, manteve-se constante. E o dano, apesar de ter uma amplitude de 8 para 17, ele também se manteve sem diferença estatística. Ou seja, o que nós podemos ver? Que a população do esfenóforo foi constante nas áreas e o dano não se alterou em função da remoção de palha, sendo que altas ou baixas taxas de remoção, o dano é constante, na casa de 8%. Vamos agora desmembrar esse gráfico. Primeiro aspecto, solo argiloso e solo arenoso. Nós estamos falando de população média. Notem a constância lá, 1 inseto por metro. Não alterou. Aí vocês podem pensar, Sérgio, 1 inseto por metro? Então não tem problema, não é preocupante? Pelo contrário, olhe o potencial de agressividade dessa praga. 1 inseto por metro que nós achamos lá, em geral, deu uma média no solo argiloso de 20% de dano na soqueira e em solo arenoso de 4%. Ou seja, no solo argiloso o dano foi maior. Qual a razão para isso? Vamos pensar o seguinte, a praga ocorre no inverno. O inverno no centro-sul tem déficit hídrico. Se existe um déficit hídrico, um solo argiloso tem uma capacidade de armazenamento de água maior do que um solo arenoso. Então o que acontece? A larva fura o primeiro colmo. Como ela tem umidade, ela tem condições benéficas a ela caminhar, ela sai daquele colmo, vai no outro colmo da soqueira, vai no outro, daí ela causa um dano maior nos colmos, comparado ao solo arenoso, onde tem uma menor capacidade de armazenamento de água, então a larva furou um colmo, ela não tem condição propícia, tem déficit hídrico ao redor dela, ela fica quietinha naquele colmo. É aí a razão dessa diferença na porcentagem de colmos atacados em relação a solos argilosos e solos arenosos. E por último, vocês devem estar curiosos em pensar, ok, 1 inseto por metro, um dano de 8 a 17, fazendo uma média 12%, mas em produtividade, eu perco alguma coisa? No sucre, nós não avaliamos isso por causa que o foco era avaliar o efeito da palha na praga. Tanto é que as nossas áreas do sucre, nós não fizemos controle químico da praga. Todavia, recentemente eu conduzi um trabalho que nós acabamos de apresentar e concluir ele, no qual eu avaliei 4 áreas comparando sem o controle da soqueira, do corte de soqueira, e com o controle do corte da soqueira. São áreas onde há o esfenóforo, controlei e não controlei. O que nós temos? 11 toneladas a mais por hectare. Ou seja, 1 inseto por metro, um dano na soqueira de 12% em média, nos dá uma quebra de 11 toneladas por hectare. Justifica aquele número que nós vimos no começo lá, dos 2,1 bilhões de perdas em relação à ocorrência do esfenóforo. Finalizando, então, para a cigarrinha, o que nós conseguimos concluir? Áreas com solo de textura argilosa, a população é superior em relação à área de solo com textura arenosa. A remoção de palha pode reduzir a incidência da praga, mas não exclui a necessidade de uma medida de controle. E a palha, então, ela não pode ser classificada como a principal culpada pelo aumento da incidência da cigarrinha das raízes. Porque até onde nós removemos a palha e não adotamos o fogo, houve a presença do inseto. Ou seja, muitas pessoas culpam. Ah, deixei palha, aumentou minha cigarrinha, tá? Mas existem outros fatores que interferem, no qual ela não pode ser classificada como a principal e levar toda a culpa dessa história. E em relação ao esfenóforo, o que nós concluímos? Uma baixa população, ela ocasiona uma elevada porcentagem de danos. Comentei com vocês, um inseto, 12% de danos. E o solo argiloso tem uma porcentagem de dano maior do que o solo arenosa.
solo arenoso, associado à umidade do solo. Esse fato a gente achou interessante, pois na literatura não tinha isso muito bem claro e muito bem distinto, esse entendimento. E a remoção de palha, ela pouco influencia a população da praga e os danos causados na soqueira. Porém, esse manejo ele pode reduzir o dano, lembrem lá, 14 e 17 nas extremidades e 8 nos cenários de remoção. Todavia, não exclui a necessidade de adoção do método de controle. Então eu digo que o melhor manejo para esfenóforo é a prevenção para não entrada da praga na área. A partir do momento que a praga entrou na área, você está meio refém dela, a eficiência de controle são baixas e o custo do controle é alto. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigado.